Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, Números capítulo 25, os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da tenda da congregação e tomou uma lança nas tuas mãos. E foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher medianita pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e a ele, a sua descendência depois dele, terá paz, aliança de paz do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles feriram a vós com seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe midianita, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Números 26, Deus manda contar os israelitas. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, e disse: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo a casa dos seus pais, todos aqueles que podem ir à guerra. Falaram-lhes, pois, Moisés a Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: quanto ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Rúben, o primogênito de Israel, os filhos de Rúben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu e a família dos Paluitas, de Hezron, a família dos Hezronitas, e de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubemitas, e os que foram contados são 43.730. E os filhos de Palu e Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã e Abirão. Esses, Datã e Abirão, foram os que são do conselho da congregação, aqueles que contenderam contra Moisés e Arão no grupo de Coré, quando eles se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a sua boca e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Porém, os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, e de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, as famílias dos Zeraitas, e de Saul, as famílias dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon e a família dos Zefonitas, de Age, as famílias dos Agitas, e de Suni, as famílias dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, e de Eri, os Eritas,
de Arode, os aroditas, e de Areli, a família dos arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. E os filhos de Judá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, e de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, os Esronitas, de Ramul, os Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados, 76.500 homens. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram Tola, família dos Tolaitas, e de Puva, os Puvitas, de Jazube, os Jazubitas, e de Sinrom, os Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, os que foram contados entre eles 64.300 homens. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, os Sereditas, de Elon, os Elonitas, e de Jaliel, os Jalielitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, e Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezeritas, e de Eleque, os Elequitas, e de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquenitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Éferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas, e o nome das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados foram 52.700 homens. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, e de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Belá, os Belaitas, de Asbel, os Asbelitas, e Airã, os Airamitas, e de Sufã, os Sufamitas, e de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã. E Arde gerou a família dos Arditas, e Naamã a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram contados entre eles foram 45.600 homens. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suã, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Ima, a família dos Imaitas, Isvi, os Isvitas, e Berias, os Beriitas. Dos filhos de Berias foram Eber e a família dos Eberitas, e de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Azer foi Sera, e estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo aqueles que foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jaziel, a família dos Jazielitas, e de Gune, a família dos Gunitas, e de Zezer, a família dos Gezeritas, e de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali. Segundo as suas famílias, os que foram contados são 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730 homens. A lei acerca da divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e a estes repartirá a terra em herança segundo o número dos homens. Aos muitos
aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada um se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E esses são os que foram contados dos Gevitas, segundo as famílias de Gerson, os Gesronitas, de Coate, os Coatitas, e de Merari, os Meratitas. E essas são as famílias de Levi, família dos Libinitas e a família dos Hebronitas, a família dos Malitas e a família dos Musitas, e a família dos Coreitas. E Coate gerou Amrão. E o nome da mulher de Amrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito. E de Amrão ela teve Arão e Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dado herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. E entre eles nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vamos ficando por aqui, eu espero você amanhã, se Deus assim nos permitir, que o Senhor te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.